Então, irmãos, é nesse sentido que eu quero entrar um pouquinho hoje. Mas para que a gente inicie, eu tenho certeza que você já sabe disso, mas é necessário que eu e você entendamos que os planos do Senhor, a mente do Senhor, o desejo do Senhor, Ele é soberano sobre qualquer coisa. Então, diante disso, eu queria que vocês fossem comigo para o livro lá de Salmos. Salmos 133. Ao contrário de outros momentos, hoje eu vou dificultar para vocês. Hoje a gente vai explorar muito a Bíblia. E não na sequência. Que é para dificultar. Então, todos lá em Salmos 133, perdão, a partir do versículo 10. O Senhor, Salmos 33, perdão, irmãos, perdão, 33, eu não acredito que vocês não entenderam. Não, era um teste para ver se vocês realmente iriam entender que não estavam no local certo. Muito bem, irmãos, parabéns para vocês. Salmo 33, irmãos, a partir do versículo 10. Olha o que diz lá. O Senhor desfaz o conselho das nações, ou frustra, né? Talvez esteja aí na tua Bíblia. O conselho das nações, quebranta, né? Ou anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor, porém, permanece ou dura para sempre. Os intentos do coração, e os intentos do seu coração de geração em geração. Então, irmãos, o conselho do Senhor, o pensamento do Senhor, ele permanece para sempre. E ele frustra qualquer conselho das nações que não estejam de acordo com o desejo que ele, diante da sua soberania, definiu. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes nós queremos forçar que as coisas se encaixem na vontade do Senhor. Nós forçamos. E aí, eu fico imaginando eu e você, aquela criança birrenta, de tanto forçar, de vez em quando o pai diz, então vai. Vai ver como é que dá. E a gente já como pai sabe que não vai dar boa. E aí a criança, por si só, sofre as consequências pelos seus atos. E aí o papai, não sei você, eu tenho o prazer de dizer, o papai falou. O papai disse, não faça assim. Então eu vejo muito o nosso Deus assim. Os planos dele são muito maiores e melhores para mim e para você do que os nossos próprios sonhos e pensamentos e projetos. Então, muitas vezes a gente precisa entender e precisa deixar uma palavrinha muito pequena, mas de grande importância e poder, chamada fé no Senhor, que tudo está no controle dele. Que tudo o que de repente você deseja vai se concretizar, se for o plano dele. Mas muitas vezes a gente fica olhando para aquilo que a gente deseja e não olha para aquilo que ele já te deu. E aí a gente se frustra. Porque a gente fica desejando algo que nunca chega, que nós nunca conseguimos alcançar. Parece que está muito longe.
E aí a gente para de viver agora. Para de viver as grandes bênçãos que talvez o Senhor já te deu e você ainda não está vendo. Eu não tenho dúvida que se você olhar do teu lado, você já tem uma grande bênção aí. Não tenho dúvida. Não são todos assim, né? Mas eu estou brincando, mas é uma grande bênção. Nem que seja para você aprender como não ser. Isso também. Porque vai ter muitas coisas que você vai ver em mim que serve de grande exemplo para você. De como você não fazer. Sim. Espero que bem menos do que os bons, né? Espero que bem menos que os bons. Mas tem? Tem, claro que tem. Então a gente precisa começar a olhar as grandes bênçãos que o Senhor nos deu. Os grandes milagres do dia a dia. Eu tenho certeza que se você avaliar a sua vida, você vai chegar à conclusão de que você já sonhou muito e desejou muito estar onde você está hoje. Exatamente onde você está hoje. Mas talvez, é claro, você também esteja passando por dificuldades. Mas talvez, será que estas dificuldades, estas situações que você está passando, será que não foi porque você não fez as escolhas de acordo com o planejamento do Senhor? Porque também, se você fez isso, é óbvio que o que vai acontecer? Você vai colher o que você plantou. Certo? Mas aí olha só, um outro local que eu quero trazer para nós, da grandeza, né, e do quanto os planos do Senhor realmente são os melhores para mim e você. Porque os planos do Senhor, eles nunca são frustrados. E aí eu queria que você retornasse um pouquinho para o livro de Jó, 42 de Jó. Lá no versículo 2. Olha só, 42 de Jó, versículo 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Então é Jó falando do Senhor, viu? Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí muitas vezes eu tenho certeza que Deus já mostrou para você muita coisa que é para você fazer, e ainda você está lutando contra. Você sabe que é para ti, você sabe que é um propósito que o Senhor Deus tem para você, mas você ainda continua lutando contra. E aí, irmão, e eu falo porque eu sei do que eu estou falando, é a mesma coisa que bater a cabeça no muro. É a mesma coisa. Não serve para nada, dói para caramba. Então, nós precisamos começar a olhar para aquilo que o Senhor deseja de mim e você. E aceitarmos que o plano dele não vai ser frustrado. Não vai. Nem que daqui um pouco seja necessário pegar o nenenzinho e dar umas palmadinhas. Porque os planos dele não vão ser frustrados. Então, o de quem é que vai ser frustrado? Os nossos. Os nossos serão frustrados se nós não nos alinharmos aos dele. É necessário, irmão, que eu e você comecemos a olhar para os planos dele e não para os nossos.
É muito necessário. Agora, olha só. Quero que vocês vão comigo para um pouco à frente, para o livro de Provérbios. Lá no capítulo 13 de Provérbios. Lá no versículo 12. Só para que isso fique bem claro para mim e você. Para quando a gente coloca os nossos desejos, nossos planos longe dos planos do Senhor. Olha só, lá no versículo 12 do 13. A esperança adiada faz adoecer o coração. Ou seja, quando a gente começa a fazer os nossos planos e eles começam a não acontecer de acordo com o que a gente deseja, sim, nós começamos a ter o nosso coração adoecido. Porém, olha só, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Se nós sabemos que todo o planejamento, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, eles têm que estarem alinhados com o Senhor para que não haja frustração, o que é que eu e você temos que fazer? Alinhar os desejos do Senhor. E o começo disso é você parar de teimar com o Senhor. Porque muitas das coisas que eu tenho certeza que você deseja para a tua vida, que você sonha, o Senhor já mostrou para você que não é para ti. Que não é para você. Eu não tenho dúvida disso. Porque mostrou para mim também. Eu estou dizendo que é fácil? Não, porque não é. Por quê? Porque se é um desejo que eu e você temos, é óbvio que é uma coisa que nós gostamos muito. Mas está mais do que claro que eu e você, para que os nossos planos não sejam frustrados, e para que eu e você, estejamos os nossos desejos cumpridos como uma árvore de vida, para que nós tenhamos vida alegre e feliz, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos. Bem, aí olha só, nós devemos começar por uma pergunta muito simples. Nós vamos começar exatamente com esta pergunta. Olha só, muito simples. Qual é a origem dos meus planos? Qual é a origem dos teus planos? Da onde está surgindo essas vontades que você tem? Aonde está surgindo esses sonhos que você tem? Aonde é que está surgindo o desejo seu para estes projetos que você tem? Olha só, a outra pergunta. Isso que você está desejando, o que Deus ganha? Eu quero comprar um carro novo. O que é que Deus ganha com isso? Quero comprar um carro novo, desses esportivos, de 2 lugares, que é para nem o irmão pedir carona. Estou brincando contigo para você entender. O que Deus ganha com o teu projeto? O que ele vai ganhar? O ponto é esse. Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer quando você inicia um projeto. Para você entender se está alinhado ou não está alinhado com o que o Senhor deseja. Porque não existe um projeto que você faça, que você planeje, que o Senhor aprove se ele não tiver ganho. Você está entendendo? Porque vamos lá, eu e você, óbvio que você já chegou a essa conclusão, que nós estamos aqui representando Cristo, representando Deus. Certo?
Então, como é que eu e você vamos fazer um plano em que Deus não está incluído? Não tem como. É uma resposta para você de que o teu plano não está convergindo com os desejos do Senhor. Já começa por aí. O que Deus ganha com o teu projeto? Porque se ele não ganha nada, alguma coisa está errada. Eu e você não estamos fazendo o nosso papel correto. Então a gente precisa começar fazendo essa pergunta para nós mesmos. Quando você vai comprar uma roupa, o que é que o Senhor... Eu vou colocar uma roupa em que o Senhor realmente olha para mim e diz: você está muito bem vestido hoje? E eu estou dizendo decentemente. Porque de repente você vai lá, compra uma roupa que não é adequada, você está representando o Senhor? Não. Parece simples, gente. Uma compra de roupa. Mas se eu e você realmente somos filhos do Senhor e estamos aqui para representá-lo, tudo o que eu e você formos fazer, nós temos que nos perguntar o que é que o Senhor ganha e o que é que o Senhor, neste momento, pensaria sobre a minha atitude, a minha escolha. Deus aprovaria esta roupa? Deus aprovaria esta minha atitude? Deus aprovaria este meu projeto? Nós temos que começar a nos fazer essas perguntas. Deus, ele concordaria com o meu conselho? Quando eu vou dar um conselho para um irmão? Ou seja, está pautado no que ele diz? Nós precisamos, irmãos, começar a nos fazer essas perguntas. Porque do contrário não tem como o teu desejo convergir com o do Senhor. Vamos lá. Vamos para o livro de Isaías. Para a gente ler lá algo que eu já falei para vocês, Isaías 55. Mas vale a gente ler juntos. Lá a partir do 8. Olha só, nós vamos ver aqui 55 a partir do 8, olha só. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E é óbvio. Então a gente precisa deixar muito claro, né, que o Senhor, os pensamentos do Senhor estão muito acima dos meus e dos seus. Provavelmente a gente não vai nunca entender, ou pelo menos enquanto a gente estiver aqui, entender muitos dos desejos do Senhor. Mas uma coisa aí você temos que entender, que já lemos, os desejos e os pensamentos do Senhor, eles não serão frustrados. Nem na minha e nem na tua vida. Então, que seja por amor que eu e você comecemos a andar dentro do que Ele deseja. Porque se não é no amor, como já diz o ditado, é na dor. E eu não sei você, mas é bem melhor no amor. Bem melhor. Não é? Então a gente precisa começar a dar uma atenção a isso. Bem, veja que Deus ele não é obrigado a abençoar aquilo que não gerou. Então ele não é obrigado. Porque muitas vezes eu e você começamos em nossas orações, começamos a querer obrigar Deus a atender eu e você. Inclusive na forma em que nós
oramos. Tá? A gente pede para que o Senhor nos abençoe. A gente não manda que Ele nos abençoe. Entenda isso. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque eu já tive em muitas congregações em que a oração é que o Senhor tem a obrigação de te abençoar. Obrigar o Senhor a fazer aquilo que você quer. Entenda, não. Se isso fosse uma verdade, não seria o mesmo Deus que eu sirvo. Porque o máximo que eu posso pedir é a misericórdia do Senhor que Ele tenha para comigo diante dos planos que eu tenho, para que realmente os pensamentos dele converjam com os meus. É isso. Bem, e aí eu queria que nós fôssemos para o livro de Lucas. Lá no livro de Lucas 24. Para a gente ver um exemplo. Porque muitas vezes a gente tem um desejo, mas não é o desejo dele. Eu sei que eu estou me repetindo, parece um papagaio, mas é que é preciso que você entenda isso. Olha só o exemplo lá, quero que vocês leiam comigo o versículo 21 do 24. Aqui são dois homens, né? Você deve conhecer a história, né? Que estão no caminho de Emaús, perfeito? O Senhor já havia sido crucificado. E aí, olha só, lá no 21 do 24. Ora, nós esperávamos que ele... nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, qual que era o desejo deles? Que Jesus se proclamasse e ele viesse e resolvesse o problema de Israel. Porque Israel estava sob o jugo de Roma. Eles achavam, não, Jesus é o cara que vai resolver o nosso problema. Porém, é o seguinte, Jesus já faz 3 dias, então o terceiro dia que foi para a cruz. Nós olhando, é óbvio que nós entendemos a necessidade de Jesus ter ido para a cruz. Porque não sei se tu já entendeu que se Jesus não fosse para a cruz, eu e você estaríamos mortos. Literalmente, indo para o inferno. Porque Ele é o único que nos deu a condição de sermos salvos. Então, se Ele não tivesse ido para a cruz, eu e você não teríamos vida. Literalmente. Então, os planos deles não são, os planos do Senhor não são muito maior? É claro que a gente sabe o objetivo, mas esses dois homens não sabiam. Eles achavam que Jesus viria para resolver o problema momentâneo deles, de estarem sob o jugo de Roma. Mas os planos do Senhor, como nós lemos, é muito além do que nós pensamos. E aí, olha só, eu quero que vocês leiam comigo o 25 do 24. Quando Jesus vai falar com eles. Então, Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Quer dizer, já tinha sido dito a respeito dele. O que ele tinha que fazer. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse em sua glória? Quer dizer, não era necessário que se fizesse isso? Irmãos, se isso não tivesse acontecido, dele passar por tudo isso, eu e você estaríamos perdidos. Então veja que muitas vezes os nossos planos são frustrados, mas diante do Senhor é porque existe um grande e magnífico plano, muito maior. O que eu e você precisamos exercitar na nossa vida é fé, irmão. É fé. Muitas vezes a gente, dentro da nossa ansiedade, a gente deseja coisas que ainda não é o momento. E aí a gente se frustra, irmão.
Exercita a tua fé de que Deus está andando contigo e o que há de melhor vai acontecer para você. Porque muitas vezes a gente planeja alguns negócios, algumas coisas que não dão certo. E seria de grande alegria se tivesse dado. Aparentemente. Depois passa-se o tempo e você diz, e aí o Senhor, óbvio, né, te abençoa com algo muito melhor. E aí você diz: poxa, Senhor, e eu não entendia o que o Senhor estava fazendo. Até dei uma brigadinha com o Senhor, mas viu? Obrigado. Porque agora está muito melhor. Então a gente precisa exercitar a nossa fé de que realmente o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Perfeito, irmãos. Vamos um pouco mais. Nós devemos colocar a nossa esperança no lugar certo. Provérbios. Voltamos lá, eu falei, hoje nós vamos andar bastante. Provérbios 23. Provérbios 23, lá a partir do 17. Perdão, irmãos, eu anotei errado. Tá? Eu anotei errado, não é o 23. Mas não tem problema. Vamos para Romanos, já que você, né, isso aqui era só para praticar, né? Entendeu? Aí você vai lá para Provérbios e daí, porque antes estava muito perto, você achar Romanos muito fácil, então agora você vai agora lá para Romanos, que agora sim, daí nós achamos o Romanos, tá? Que estava muito fácil para você antes. Romanos 8. Romanos capítulo 8. A partir então, lá do versículo 26. Olha só lá, a partir do 26 então, do 8, versículo 8. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é quem intercede pelos santos, por mim e você. Então, vamos lá. Muitas vezes o que eu e você pedimos em oração, ele nos diz assim, ó, da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas tem alguém que sempre está nos ajudando. O Espírito Santo. Ele sempre está, mesmo que a gente esteja pedindo errado. E ele está olhando para o nosso coração. E aí olha só lá, ó, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que intercede por mim e você. Graças a Ele, pela misericórdia dele, para comigo e você. Porque do contrário, eu e você, muitos dos nossos planos, se realmente se concretizassem, nós estaríamos em maus lençóis e com grandes dificuldades. Não é? Perfeito? E isso tanto numa questão financeira, quanto numa vida pessoal. Olha só, vejam que o Senhor, Ele nos convida para renunciarmos
o controle da nossa própria vida. Tu já percebeu isso? Porque se os nossos planos são menores do que o Senhor, do que os planos dele, e ele diz que é para que a nós façamos os nossos planos de acordo com a vontade dele, então no final das contas ele está pedindo para que eu e você rejeitemos os nossos planos e aceitemos os planos dele. Ou seja, que nós permitamos que o Senhor tenha o controle da nossa vida. Que é fé, irmão. Nós deixarmos que o Senhor controle a nossa vida. É fácil? Só se para você. Porque não é. Mas é necessário. É muito necessário, irmãos, que a gente deixe que o Senhor realmente seja o Senhor da nossa vida. Um pouco à frente, no capítulo 12, aqui de Romanos. 12, olha só o que ele nos pede. No 12, a partir ali do 1. Simples. Olha, portanto, rogo-vos, irmãos, pela paixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque se nós deixarmos que o nosso corpo tome as decisões, irmão, ia dar muito ruim. Ia dar muito ruim. Porque o nosso corpo deseja muitas coisas que não são para mim e você. A gente precisa começar a colocar também o nosso corpo à disposição do Senhor. E o Senhor diz que comer demais é pecado. Irmão, estou numa luta. Irmão, o Senhor diz não coma muito. Eu digo, Senhor amado, então me dê força, porque não dá. Você imagina, irmão, aquele churrasquinho assim, o gordinho, assim, escorrendo uma gordura. Não sei você, mas quase me sai uma lágrima. Nossa, isso, chega, eu sinto. Eu sinto o sabor. Eu estou brincando com você para você entender que até nessas pequenas coisas o Senhor pede para que a gente sacrifique. Porque, irmão, como que nós vamos levar a palavra dele, como nós vamos ter ânimo? Eu, pelo que diz nos documentos, já passei dos 40. Não que seja uma verdade, mas diz que já passei. Irmãos, se eu passar muito mais do que eu estou agora, irmão, não vou servir para a palavra do Senhor, Nilton, não vai dar. Os irmãos podem cortar já, porque não vou aguentar, porque dá uma preguiça horrível. Tem um cinto, sabe o urso come e ele tende a entrar em hibernação. Nisso. O Senhor está dizendo que a gente precisa entregar, inclusive, o nosso corpo em sacrifício. É um sacrifício? É, irmãos, é muito sacrifício. Eu estou brincando com isso nesse sentido, mas tem muitas outras coisas que eu e você devemos sacrificar o nosso corpo por causa do que o Senhor pede para mim e você. Muita coisa. Tá? Então nós temos que entregar os nossos corpos, inclusive, ao Senhor. Tá? Então é o seguinte, para a gente fechar, vamos fazer alguns alinhamentos do que nós aprendemos. Então vamos lá. Para começo, para a gente começar, nós precisamos examinar a palavra do Senhor. Pois é nas Escrituras que nós vamos encontrar o caminho que nós devemos seguir. Então assim, eu vou ler aqui com vocês, alguns pontos que eu acho importante, que vai fazer com que eu e você venhamos a convergir com o caminho que o Senhor deseja de mim e você. Então, o primeiro ponto. Eu e você não tem como a gente entender qual é o desejo do Senhor para o meu e o teu caminho,
para os teus e os meus projetos, para os nossos sonhos, não tem como se a gente não examinar as Escrituras. Não tem como. Você não vai entender. Então você precisa começar a examinar as Escrituras para ver o que o Senhor deseja de ti. Começamos por aí, né? Porque aí nós poderíamos ir lá para Salmo 119, né? Ou 105, que vai dizer lá para nós, né? É muito simples, né? Que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Né? E se é lâmpada é porque vai clarear, certo? Se vai clarear, show, porque aquele que enxerga não tropeça, mas não ser que esteja dormindo. Então precisamos também estar com nossos olhos bem abertos no caminho em que nós estivermos fazendo. Né? Porque não adianta o Senhor alumiar o caminho e eu e você estavam cochilando. Então, a gente precisa também estar com os olhos bem abertos diante do caminho, do projeto que o Senhor, ou seja, irmão, fazer com vontade, com ânimo. É difícil? É. Muitas vezes dá vontade de não estudar, às vezes dá vontade de não ler, dá. Às vezes dá vontade de não vir na igreja, dá. Às vezes dá vontade de não vir no estudo, dá. Mas eu e você já estamos num patamar que nós temos que saber que esta vontade já está no nascimento morta. Né? Perfeito? Outro ponto muito importante. Ore, né, ao Senhor e entregue a sua vida. Perfeito? Mas olha só, a nossa oração tem que ser um pouco diferente. Nós temos não que orar para que o Senhor nos dê as coisas, mas nós temos que orar para que o Senhor nos revele qual é a vontade dele. Porque aí também tem essa questão, que muitas vezes o Senhor diz que nossos planos são frustrados porque nós não sabemos pedir, porque nós pedimos errado. Então, nós precisamos começar nas nossas orações a não pedir as coisas no sentido de obter, mas sim de que o Senhor nos mostre o que é que Ele quer que eu e você façamos. Inclusive na área, irmãos, às vezes você fica pensando na área financeira, inclusive nessa. Ore para que o Senhor te mostre o que você deve fazer com o que Ele te dá. Senhor, invisto aqui, invisto ali, né? Como é que o Senhor quer que eu gaste os trocos? Como é que o Senhor quer que eu glorifique o Senhor com o dinheiro que o Senhor tem me dado? A pergunta que a gente sempre tem que se fazer. Como é que você vai honrar ao Senhor com aquilo que Ele está te dando? Perfeito? Então vamos lá. Busque paz, irmão. Como é que eu sei se eu estou fazendo os meus projetos dentro do que o Senhor deseja? Se você não estiver sentindo paz naquilo, não faça. Não faça. Se tu não está em paz, se você não está tranquilo com a situação, não faça. Porque não é do Senhor. Porque o que vem do Senhor te dá paz. O que vem do Senhor tem que te dar paz. Então, se não está te dando paz, não vem dele. É um sinal para você de que aquilo pode não ser o caminho do Senhor. E aí eu já brinquei com você. Quero comprar um carro novo. Mas é o seguinte, você não está sentindo paz no negócio, não está tranquilo, não está legal. Não faça, porque o que vem do Senhor tem que te dar paz. Vou trocar de emprego. Vou para uma outra empresa, mas você não está sentindo paz nessa troca. Não faça. Não faça. Porque quando você estiver tranquilo, se estiver bem, talvez seja um sinal do que seja que o Senhor quer que você faça. Zé, irmão, você não sabe o tormento que é lá no meu trabalho. Mas será que não é porque você precisa trabalhar algumas coisas na sua vida? Será que não é? Será que realmente é
Você que tem que sair dali, talvez para ele seja uma bênção. Os que vão ficar. Estou brincando para você entender que você como um cristão, você precisa entender que se Deus te colocou ali, irmão, faça por merecer. Você lembre-se, você não está ali para trabalhar para o teu patrão. Você está ali trabalhando para o Senhor. Lembre-se disso. Sempre. Então, irmãos, examine as palavras, ore corretamente, pedindo porque o Senhor te mostra os caminhos, não pedindo o que você quer, mas quais os caminhos que Ele deseja para você. Busque paz nas tuas ações, porque é um sinal do que Deus quer de você, certo? Confie e tenha fé. Confie no Senhor. Porque não tem, irmãos, como a gente ter uma vida tranquila e em paz se tu não confiar no Senhor. Porque a ansiedade vai matar você. Que é o que está matando muita gente aí fora. E talvez esteja esse mal querendo te pegar. Não deixe que te pegue. Não deixe o diabo usar isso com você. Porque se você realmente acredita que você serve a um Deus todo-poderoso, irmão, entregue a sua vida. Entregue o seu corpinho. Se entregue a Ele de uma vez. Que se Ele realmente é o teu Senhor, Ele não vai cuidar de você? Ele não vai dar o melhor para você? Adianta você ficar com sentimentos de ansiedade por algo que não está na sua mão? Eu não estou dizendo que é fácil, irmão, eu não estou dizendo isso. Mas você precisa começar a sentir a paz que o Senhor Deus promete para mim e você. Para todo aquele que crê nele. Que precisa colocar o peso sobre ele. Porque nós temos que confiar que o Senhor está no controle de tudo, irmão. De tudo. Eu sei que muitas coisas do plano de Deus não agrada a você e nos frustra. Muitas vezes nós perdemos pessoas, é o plano do Senhor. E a gente se frustra com isso. Porque a gente não queria que isso acontecesse. Mas é o plano do Senhor. O meu pai morreu em 2017, 2018 conheci o Senhor. No sentido topzera. Já conhecia antes, mas só servia para brigar com ele. Porque daí ele também não era bobo nem nada, e eu era um tongo, daí nós só discutia. Porque daí eu queria falar para ele, mas eu não sabia explicar para ele. Eu já tinha feito estudo e eu queria, sabe naquela ânsia eu queria falar com o velho, mas não conseguia falar, porque eu não sabia, e o velho era esperto que são o resto. Quando eu começava, ele só me pauleava. Ele me fazia umas perguntas e dava ruim para mim. Daí, em 2018, eu conheci. Eu disse, Senhor, por quê, Senhor? Por que o Senhor não deixou aqui mais um pouco daí, o meu velhinho? Não sei, era o plano dele. Me frustra? Me frustra. Mas, irmãos, nós temos que confiar que este ainda era o melhor. E eu não tenho dúvida que era. Eu só não entendo. Ele diz que nós não vamos entender, porque os planos dele são muito além dos nossos, nós não vamos entender. Mas nós temos que confiar. Temos que confiar. Fazer o quê? Ele diz que ainda é o melhor. Claro que sim. Quando eu chegar lá, eu vou perguntar para ele, Senhor, vem cá, me explica esse negócio que não está bem contado. Daí talvez ele diga para mim, não tem que explicar nada. Sai daqui. Talvez. Pode ser também, Porque ele ainda continua sendo o Criador, Entendeu? Mas que eu vou tentar, eu vou. Certo, irmãos? Nós precisamos começar a entender que os meus e os teus planos têm que estarem alinhados com os do Senhor. E aí não tem frustração. Porque a gente sabe que se não deu certo é porque não estava nos planos dele. E porque ele ainda talvez tenha algo muito, muito melhor para você. Olha onde você está, irmão amado.
Pare e pense onde você estaria hoje. Agora. 9h06. Onde é que você estaria? Pare, não fale, irmão, porque talvez não é muito legal você falar e os irmãos ouvir. A gente não sabe, né? Mas provavelmente não era boa coisa. Não era boa coisa que nós estaríamos fazendo. Talvez você nem estivesse mais casado. Talvez nem teria o emprego que você tem. Porque daí talvez você ia... né? Então veja quantas bênçãos ainda o Senhor te permite. Então vamos começar, irmãos, a realmente fazer com que os nossos planos venham a convergir com os planos do Senhor, porque não tem como dar errado, não tem como eu e você nos frustrarmos diante disso. Perfeito, irmãos?